Boa noite a todos. Você também está vendo aí a tela de início, né? Rotação do corpo rígido, nosso assunto. E a gente está continuando a aula de ontem. Nessa aula, a gente vai fechar alguns pontos que ficaram meio que abertos na aula de ontem, porque, na verdade, no finalzinho faltou um pouco de tempo, foi um pouco corrido. E também alguns exemplos resolvidos, né? Porque a aula da quinta-feira, geralmente, eu foco mais nos exercícios, né? Muito bem. Então, a primeira pergunta é, mas o que é esse momento de inércia, tá? A gente vem falando sobre momento de inércia e faltou uma descrição assim intuitiva do que é momento de inércia, né? Por que a gente tem, a gente já sabe por que existe essa grandeza, né? Essa grandeza existe porque facilita a descrição angular da dinâmica, né, da mecânica. Mecânica, quando você fala de rotação, tem uma descrição angular, e se você tem uma ideia do conceito do momento de inércia, tudo fica mais fácil. Okay? Então, é para facilitar. Né? Principalmente, a gente viu na última aula, porque para calcular a energia cinética, isso é muito bom, muito prático. A gente vai ver isso de novo hoje. Ok. Primeira coisa, falando sobre o momento de inércia, né? Imagine aí um rapaz que vê uma manga, né? E ele tem uma hastezinha com a cesta. Né? Isso então é um mecanismo comum, né? Para quem precisa pegar manga lá no alto. Né? Então toda mangueira geralmente tem uma vara de bambu do lado, né? Com um ganchinho na ponta, algo desse tipo. Aqui eu botei uma cesta, né? Só para facilitar a ilustração. Então esse rapaz se aproxima da manga, coloca a cesta logo embaixo, né, e faz uma mexidinha de lá para cá, de lá para cá, e ele consegue fazer com que a manga caia. Né. A manga cai dentro da cesta, né, e essa cesta está, né, no ponto dessa haste aí, e essa haste, digamos, aí geralmente tem 2, 3 metros, às vezes 4 metros de comprimento, né, porque é aquele bambu bem comprido, o bambu em si já é pesado, né, então, com a manga na ponta, o que acontece? Né? Ele vai estar pensando assim, rapaz, essa manga está parecendo uma jaca. Então, a sensação que ele tem é que ali na ponta, na cesta, não é uma manga, na verdade é uma jaca. Por que isso acontece? Alguém tem algum palpite aí? Seria porque a massa está se concentrando numa extremidade da. Exato, exato. Então você está lá na extremidade, então essa massa está atuando através dessa haste toda. Então você tem a impressão que é uma jaca que está lá na ponta, né? Ou seja, o momento de inércia de uma massa m atuando sobre uma distância r é definido como sendo I igual a mr ao quadrado. Ou seja, essa sensação que você percebe mais parece, tá, com essa grandeza da inércia do que com a grandeza da massa. Porque a manga, digamos aí, a manga pesa aí, digamos, umas 400 gramas, né? Mas está na ponta de uma vara aí de 3 metros. Então, 3 aparece, é a distância, então aparece como a massa, que é 400 gramas, 0,4, vezes o R ao quadrado, então vai ser 3 ao quadrado, vai dar 9. 9 vezes 0,4 vai dar uma sensação de 3,6 aí. Então é como se fosse a massa multiplicada, acrescida por um fator aí de 9. É por isso que ele acha que é uma jaca. Ok? Então, é nessa ideia, né, que a gente tem o momento de inércia. Observe que se a vara, você tem uma vara, por exemplo, de 2 metros, né, o momento de inércia de uma manga na ponta, então, vai ser multiplicado por 2, a massa da manga, multiplicado por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Aí vamos dizer que você, não, olha, não foi boa essa haste, eu preciso de uma haste maior. Então você vai buscar uma haste de 4 metros. Agora, 4 metros ao quadrado é 16. Então note aí que o fator multiplicador aumenta com um quadrado. Ou seja, quanto maior a vara, muito maior o momento de inércia. Tal que
em uma certa distância aí, em um certo ângulo também, ele não vai nem mais conseguir sustentar a manga lá na ponta, ele vai arriar a vara de vez, ok? Muito bem, lembrando a questão da unidade do momento de inércia. O momento de inércia é a propriedade inercial na descrição de rotação, tá? Assim como a massa é a propriedade inercial na descrição linear. Mas note que a inércia é diferente, o momento de inércia é diferente da massa. Você vê isso na unidade. A unidade do momento de inércia vai ser a unidade da massa vezes a unidade do comprimento ao quadrado, que vai dar, então, quilograma vezes metro ao quadrado. Tá? Então, um conceito diferente. Professor, Oi. se esse personagem for, tipo, se aproximando de um ângulo de 90 graus, assim, com a vara, esse laser de um... Repare só, o momento de inércia não depende do ângulo, tá? Ele existe independente, é I igual a mr ao quadrado. O que vai acontecer com a mudança do ângulo é que aí vai estar entrando outra coisa também chamada torque, né? Que é a força atuando sobre uma certa distância. Então, quando ele botar 90 graus, a força-peso fica diretamente para baixo e não vai atuar puxando para um lado ou para o outro, ok? Tá? Então, essa ideia que você tem aí de botar ela a 90 graus, ela continua com o momento de inércia dela, tá? Mas só que você não percebe tanto porque você não tem o torque atuando. Lembre que o torque vai ser o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular, né? Ok? Muito bem. Então, agora aqui, ó, eu tenho duas massas em rotação. Aí eu peço o seguinte: determine a energia cinética da rotação de M1 e M2 em torno de cada eixo de rotação. Então, à esquerda, eu tenho uma situação com o eixo, tá, localizado, ó, onde tem o vetor ômega. Lembra que a gente acertou que o vetor ômega é o vetor velocidade angular, ele é perpendicular à página e ele define a direção do giro, né, da massa, tá pontuada aqui. Então, o vetor ômega está saindo da tela. Se sai da tela, então, desse lado da tela que você está olhando aí, o movimento da massa vai ser horário ou anti-horário? Anti-horário, não? Anti-horário, ok? Então, usar a regra da mão direita, dedão, situação anti-horário, ok? Então, note que eu tenho duas massas M1 e M2, o vetor ômega ficou em cima de uma das massas, aí cobriu um pouquinho, mas eu queria mostrar a posição dele. Ou seja, a massa 2 está dando voltas em torno da massa 1, que fica estacionária bem no centro. Então eu vou tirar o vetor de cima para você ver as duas massas, mas imagine que o vetor está ali. Então ali define-se o eixo de rotação. Então, na esquerda eu tenho eixo de rotação em cima de uma das massas, à direita eu tenho o eixo de rotação no centro das duas massas, tá? Então, observe aí que essas massas que eu coloquei bem graúdas, na verdade eu vou considerar como sendo pontos materiais, ok? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa massa não está rodando em torno de si própria, porque ela não tem raio. Ela tem um raio nulo, é só uma massa concentrada em um ponto. Por razões do desenho, você acaba tendo que fazer uma coisa macroscópica para as pessoas poderem enxergar, ok? Mas imagine que essas massas são bem pequenas. E também observe que existe uma haste, tá? Entre as duas massas M1 e M2, ok? Então, essa haste eu vou considerar como sendo uma massa desprezível. Então, é uma hastezinha que conecta M1 e M2, tá? E eu considero como sendo desprezível. O mesmo acontece lá de cá. Aí eu estou pedindo assim: determine a energia cinética de rotação de M1 e M2 em torno de cada eixo de rotação. Então a gente vai fazer isso. O plano, qual é o plano? Primeiro, a gente vai determinar o momento de inércia
para a esquerda, para a situação da esquerda, e o momento de inércia para a situação da direita. Depois que a gente fizer isso, o segundo passo, a gente vai calcular a energia cinética usando a expressão que está aí. Ou seja, uma vez eu tenho a energia, o momento de inércia, calcular a energia cinética é rápido. Note que eu dei aqui à direita, em cima, tá, valores para os parâmetros. M1 é igual a M2, que é igual a meio quilo. R maiúsculo, tá, eu vou utilizar para um raio, vai ser igual a 1 metro. E o ômega é igual a 4 radianos por segundo. Ok? Então, esses são os valores aí que eu tenho. Muito bem. Então, primeira coisa, calcular o momento de inércia. Eu lembro o seguinte, que o momento de inércia é um escalar, não é vetor. Isso quer dizer, então, que ele soma como sendo um escalar. Somar como escalar é massa, porque é número, é fácil pra caramba de fazer. Isso quer dizer, então, que eu vou calcular o momento de inércia para cada um dos objetos com massa que compõem o meu sistema. Então, à esquerda, eu tenho duas massas, a inércia vai ser a soma do momento de inércia da massa 1 mais a soma do momento de inércia da massa 2. À direita, a mesma coisa acontece. Então, situações idênticas aí. Agora eu vou desenvolver cada lado. Começar com o da esquerda. Professor, Primeiro é dizer, oi. Verão pediu para avisar que ele tá com problema na internet e não tá conseguindo entrar na aula. Opa. Será que tem alguma autorização que tem que ser dada? Aqui não está aparecendo nada de autorização. Tá, Ele fica aí falou pra que o continuar problema é com a tentando. internet dele. Tá. E eu vou fazer o seguinte, eu estou gravando, depois eu coloco no YouTube, ele assiste. Mas eu já anotei aqui o nome dele, tá certo? Obrigado aí Verão pela... Amorim. Tá. Não tem outro verão. Obrigado. Mas, de fato, a gente de longe, assim, esse semestre, assim, sem um contato pessoal, a gente acaba pensando que um não conhece o outro. Né? De certa forma, a gente vem se conhecendo. Você, presencial, eu acho que seria mais fácil essa ligação, né? Eu sinto falta disso. Então, muito bem. Então, eu vou usar a definição do momento de inércia. O momento de inércia sempre é massa vezes o raio da trajetória elevado ao quadrado. Então, fica fácil. No lugar que tem I1, eu boto M1, R1 ao quadrado. No lugar que tem I2, eu substituo por M2 vezes R2 ao quadrado. Tranquilo. Agora, eu tenho que ver os valores aqui. Qual é o valor de M1 e M2? Tá fácil. Aqui na direita está dando meio quilo. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou substituir os números agora, eu vou substituir os números mais tarde. Eu vou usar agora simplesmente os símbolos. Então, eu posso usar o símbolo M, tá, para representar M1 e M2, porque M já vai dizer que é meio quilo. Então, fica sem índice, tá? Então, vou fazer isso. Agora, o mais importante. Qual é o valor de R1 para eu elevar ao quadrado? Ou seja, qual é a distância em que a massa 1 se encontra do eixo de rotação? Qual é a distância que a massa M1 se encontra do eixo de rotação? Zero. Zero. Ela está em cima do eixo de rotação. Lembre que eu puxei o vetor ômega para a esquerda um pouquinho, só para facilitar a visualização, mas ele está bem aqui em cima de M1. Então, R1 vai ser zero e R2 vai ser quanto? 1. 1, ou seja, o R maiúsculo, né, que é 1 metro. Muito bem. Então, substituindo aqui os valores, olha como é que fica. M vezes 0 ao quadrado mais M vezes R ao quadrado. Simplificando aí, vai dar simplesmente M vezes R ao quadrado. Agora sim eu vou substituir. Se você não quiser fazer isso, você botar número direto, não tem problema, nunca teve, tá? Eu só aconselho que você faça as coisas algebricamente e deixe para o final a substituição, se for possível. Muito bem, então dá 0,5 quilos vezes 1 metro elevado ao quadrado, que vai dar como resultado 0,5 quilograma vezes metro quadrado. Lembre, não existe um apelido no SI para a unidade de momento de inércia. Essa é a unidade esquisita aí mesmo, quilograma vezes metro ao quadrado. Bem, na direita, tá, aplicando o mesmo processo, M1, R1 ao quadrado mais M2, R2 ao quadrado, como é que ficam aí os valores, né? R1 vai ser igual a quanto? 0,5.
0,5, ou seja, o R maiúsculo ao quadrado. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou substituindo para um menos R maiúsculo ao quadrado e o outro mais R maiúsculo ao quadrado, porque estão em sentidos opostos. Não faz diferença, porque eu estou levando ao quadrado, né? Então, o menos ao quadrado some, tá? Fazendo aí a conta, tá? Eu vou ter o 2 no denominador é ao quadrado, então vira 4, né? E eu tenho duas parcelas somadas, então vai dar 2 quartos, que simplifica para 1 meio, então vai dar 1 meio da massa vezes o raio elevado ao quadrado, o raio de 1 metro, né? Muito bem, então aqui vai dar 0,25 quilos vezes metro quadrado. Note aí, então, que eu tenho duas situações distintas, tá? O momento de inércia depende do eixo de rotação considerado. Então, se eu boto o eixo de rotação em uma extremidade, eu tenho um momento de inércia. Se eu boto o eixo de rotação no centro, eu tenho outro. Ou qualquer posição que eu escolha, tá? Então, é possível eu calcular o momento de inércia para qualquer ponto. E vai ser diferente, ok? Então, oi. Aí, agora, para conseguir a energia cinética, a gente tinha que utilizar aquela fórmula, né, de... É a segunda etapa. Só que na parte angular, né? Exatamente. Então a gente vai fazer isso agora, viu, Lucas? A gente bota aqui, ó, o momento de inércia, a gente guardou, que a gente já calculou isso, e a gente parte para a energia cinética. A energia cinética é um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, vá mapeando esses nomes aí para você se apoiar lá no que a gente aprendeu para o movimento em linha reta, ok? Porque tudo transfere para cá quase que automaticamente com alguma adaptação. Substituindo os valores aí, então eu tenho 1 meio de 0,5 quilos vezes metro quadrado vezes 4 radianos por segundo ao quadrado, ok? Que simplificando vai dar 4 joules. Muito bem, do lado direito, tá? Eu vou ter a mesma coisa, a energia cinética, vou fazer a minha substituição e como o momento de inércia é metade do valor, automaticamente eu sei que vou ter o metade da energia cinética armazenada no segundo sistema, ok? Então note aí que eu tenho situações bem distintas, ok? Alguma pergunta? Porque eu queria fazer um exemplo que a gente não fez ontem, onde a gente calcula o momento de inércia de massas discretas. Que tem uma massa, tem outra, assim. A gente também vai fazer um exemplo aqui, onde eu tenho um objeto, que é um corpo rígido, ok? Que tem tantas pequenas partes que eu já não consigo mais fazer essa abordagem. Aqui se eu tivesse 3 massas rodando em uma circunferência, eu poderia fazer a conta com 3 massas, 4 massas, 5 massas, 6 massas, mas quando eu tenho um objeto extenso, tá? Mesmo que eu divida ele em pequenas partes, eu vou ter tantas pequenas partes que já não é mais razoável eu tentar uma abordagem desse tipo. Vou ter que partir para a integral. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Justamente. Então, eu tenho aí aquele exemplo onde eu tenho uma barrinha e essa barrinha está girando. Eu estou sempre mantendo como exemplo, tá, a velocidade angular saindo da tela. Ok? Nessa situação aqui, você tem um giro em torno do centro da haste. Isso é uma escolha. Tá? Então, a gente pode fazer com que a rotação a gente considera a rotação a partir de qualquer ponto de uma haste ou de um objeto. Aqui a gente está considerando essa situação aqui. Muito bem. Para calcular o momento de inércia, qual vai ser o plano? Vai ser justamente você pegar essa haste e dividir em pequenos bloquinhos. Cada um desses bloquinhos a gente vai chamar de um dm, o d na frente da variável, na física somente, tem a interpretação de pequena, então é uma pequena massa. Eu peguei a massa do objeto e quebrei em pequenas massas. Essa pequena massa vai rodar junto com a haste, mas em vez de fazer uma trajetória de R maiúsculo, que é o raio dessa circunferência aí, ela vai fazer uma trajetória de R minúsculo, ok? Então, claro, ela vai ter um momento de inércia diferente em relação a outros pontos da barra. Quando eu faço esse procedimento aqui,
que é simplesmente dizer o seguinte, ó, eu vou quebrar a haste em pequenas partes. Quando eu escolho um DM, eu não vou escolher um DM na pontinha, nem no centro. Eu vou escolher um pequeno pedaço de massa em um ponto meio que intermediário, tá? Para ele não ser um ponto atípico. Eu estou procurando um ponto típico, ok? Muito bem. Observe o eixo de rotação desse objeto, bem no centro. Eu estou fazendo a medida a partir dele. É o R que vai dar a rotação. Ok? O R minúsculo. Muito bem. Nosso plano, então, é dizer o seguinte. O momento de inércia vai ser igual à soma do momento de inércia de todas as pequenas partes da haste. Muito bem. Como eu sei que cada pequena parte vai ter um momento de inércia dm vezes o raio da trajetória elevado ao quadrado, tá? Então eu tenho isso como ponto de partida. E para fazer este integral eu preciso de um acessório. A gente falou sobre isso ontem, a gente só está repetindo aqui antes de partir para o exemplo, tá? Muito bem. Então, eu preciso, tá, de alguma função que me leve a massa, tá, me dê a distribuição da massa no espaço. Então, o que é isso? M é igual a F de R. Está dizendo o seguinte, eu vou precisar de uma equação que me dá como é que a massa está distribuída ao longo da haste. Então, tem haste que a massa é homogênea, tipo o cabo de vassoura. Tá? Tem outras hastes que ela vai ser mais pesada em uma extremidade do que outra. Isso pode ir mudando gradualmente, tá? Tem haste que é muito mais pesada no centro, por exemplo, do que nas pontas. Então, cada uma dessas hastes vai ter uma distribuição de massa diferente. E isso seria dado pela questão. Então, a questão pode dizer, por exemplo, olha, a massa é uniforme, é essa que eu vou tratar hoje. Bem, ela podia também dizer que a massa aumenta com o raio da circunferência, né? Com o afastamento a partir do ponto central, ok? Então, eu vou manter, claro, as situações mais simples que são de interesse. Como é que parecem essas funções de fato, que fazem esse meio de campo aí, relacionando a massa com a posição? Vai ser uma dessas expressões aí que está na tela. Existem as densidades mássicas, tá? Ela pode ser linear, pode ser superficial, pode ser volumétrica, né? De volume, ok? Então, basicamente, o que são essas coisas? Olha, eu vou dizer o seguinte, olha, a linear vai ser quantos quilos tem por metro. A superficial, ou areal também, é quilograma por metro quadrado. A volumétrica vai ser quilograma por metro cúbico. Então, eu vou ter uma função que explica como é que está distribuído no espaço, tá? Por definição, tá? A densidade mássica linear vai ser simplesmente um dm sobre um dl, onde dl é um certo comprimento. Eu botei um asterisco aqui do lado, porque a gente vai estar concentrando nisso. A gente está em final de curso, eu não estou abrindo um leque, eu quero concentrar em alguns poucos exemplos, então eu vou estar cobrando de você justamente a situação onde eu tenho uma distribuição linear de massa. Mas, por completeza, tá, você também tem a densidade superficial, tá, de massa, que vai ser o sigma, que vai ser quanta massa eu tenho por metro quadrado. Então, dA é uma pequena parte de uma área maior. E, por último, volumétrico, eu tenho ρ, que vai ser igual ao dm sobre o dv, que é um pequeno volume. Ok? Então, quanta massa eu tenho por metro cúbico. Essa não deve ser a última vez que você vê lambda, sigma e ρ. Isso vai aparecer muitas vezes durante o curso de vocês. A gente vai voltar a utilizar isso também, essa estrutura, em Física 2. Lá em Física 2 a gente vai falar sobre distribuição de cargas. A distribuição de carga elétrica pode ser ao longo de um fio, pode ser em cima de uma chapa, ou pode ser no miolo de um volume. Okay? Então a gente vai precisar dessa estrutura. Agora, vamos ver como é que a gente aplica isso, como é que a gente sai do 0 a 0 aqui, como é que a gente faz progresso com essa ideia. Muito bem, então, nossa proposta aqui, calculando o momento de inércia, eu vou retomar aquele problema de ontem, que a gente fez lá no Jamboard, tá? E aqui eu vou colocar ele mais formalmente, tá? Direitinho.
Então, eu tenho uma haste, tá, que roda em torno do seu centro. Eu vou escolher o tamanho dessa haste como sendo L maiúsculo. Eu estou fazendo essa escolha porque é a mesma escolha que a minha tabela faz, que o livro de vocês também faz. Então você vai poder comparar o resultado diretamente. Okay? Quando eu resolvi esse problema ontem, eu parei antes de substituir os limites de integração. Okay? Por quê? Porque a gente tinha escolhido ali, a gente ia tratando um exemplo, onde tinha um movimento que tinha um raio R maiúsculo. Tá? Então note aí que esse L que eu estou escolhendo hoje é 2 vezes o raio, tá? Se você quiser fazer a ponte entre as duas resoluções. Muito bem. Então aqui eu divido a haste em pequenos pedaços. Okay? Então se eu divido em pequenos pedaços, eu vou dizer o seguinte, olha, 0 é bem no centro, ok? Vou fazer minha conta em relação à origem, que é o eixo de rotação. E a distância até o meu DM, eu vou chamar de L, L minúsculo. Esse L minúsculo vai mudando conforme o DM sobe e desce nessa haste. Qual é o maior valor possível, ou seja, qual é o limite de integração, se eu fazer uma integração sobre essa haste? L, no máximo, pode ser L maiúsculo sobre 2, e no mínimo vai ser menos L sobre 2. Ok? Muito bem. Então, eu vou ter justamente essa estrutura aqui para trabalhar. Origem no centro, L vai aumentando, tá, para a direita e subindo, e L vai diminuindo para a esquerda e descendo. DM, tá, pela transparência, pelo slide anterior, o DM vai ser igual a lambda vezes o DL. Note que o problema traz o seguinte, ó, lambda, que é definido como sendo DM sobre DL, vai ser igual a uma constante. Se é igual a constante, isso quer dizer que lambda também é igual a m sobre L maiúsculo. Ou seja, se eu pegar a massa da haste e dividir pelo comprimento da haste, eu vou ter justamente o valor de lambda. Lambda é uma constante, eu vou poder carregar isso. Tá? Aqui em cima, lambda é igual a dm sobre dl. Se você isolar o dm, passa o dl para a esquerda multiplicando, dm vai ser igual a lambda vezes dl. Então, dm é igual a lambda sobre dl. Eu vou estar utilizando isso daqui a pouco. Muito bem, então eu vou começar com sempre falando o mais fácil e o mais óbvio. Eu vou dizer, o momento de inércia é igual à soma dos vários momentos de inércia para cada um dos bloquinhos que compõem a haste. Lembre que esses bloquinhos são de massa muito reduzida. Na matemática, o pessoal fala de infinitesimais, né? Eu evito isso aqui na física. Muito bem. Então, isso vai ser igual a integral de dm vezes r ao quadrado, onde r é a distância aqui do centro até a massa. Aí você vai perceber, olha, a distância do centro de rotação até a massa, a gente já chamou de L. Então, vamos substituir o R por L minúsculo. E vamos, no lugar de dm, colocar lambda vezes dl. Então, essa expressão rapidamente se torna uma integral que dá para fazer. Aqui à direita eu fiz a substituição. Então eu tenho, no lugar de dm, eu botei lambda vezes dl. No lugar de r ao quadrado, eu tenho o L ao quadrado. Os limites de integração também já podem ser escritos. Eles saem de menos L maiúsculo sobre 2 até L maiúsculo sobre 2 positivo. Ok? Então, fazendo essa integral, eu posso colocar o lambda em evidência, como a gente falou ontem. Vai sobrar a integral de L ao quadrado dl. Né? Muito bem. L ao quadrado dl integrado vai dar soma 1 ao 2 e divide pelo resultado. Então vai dar L ao cubo dividido por 3, que é a expressão que eu obtive ontem. Então eu parei justamente aqui. Agora eu vou aproveitar que a gente tem mais tempo e vou substituir os limites de integração. Então eu vou substituir L maiúsculo sobre 2 na função e vou subtrair a mesma função avaliada em menos L sobre 2. L maiúsculo, né? Muito bem, fazendo a substituição, então eu tenho o seguinte, coloquei em evidência lambda sobre 3, tá? E eu tenho essa diferença aqui. Olha o que acontece. O primeiro termo é positivo, eu elevo ao cubo. Então vai ser igual a L maiúsculo ao cubo,
sobre 2 ao cubo, que é 8. Né? O segundo termo, ele é negativo. Quando eu elevo ao cubo, ele continua negativo. Então eu vou ter um menos e um menos, que vai dar um positivo, e eu vou ter L ao cubo sobre 8 também. Então eu vou estar somando essas duas parcelas. Aí vai ficar fácil. Coloquei aqui do lado, então, o que é que eu tenho? Vai ficar assim, lambda sobre 3 vezes a quantia, é a soma dos dois que sobraram, e coloquei o 8 em evidência, dividindo por 8. Note que 3 vezes 8 vai dar 24, né? Mas aqui em cima eu estou somando L ao cubo mais L ao cubo, vai dar 2L ao cubo. Se eu tenho 2L ao cubo, então ficou 2 sobre 24, vai dar 1 sobre 12. Então, meu resultado vai ser justamente lambda sobre 24, multiplicado por 2 vezes L ao cubo, e eu posso agora cortar, então vou ter lambda sobre 12, L elevado ao cubo. Agora, só que tem um detalhe. A gente não coloca esse resultado usando lambda. Porque o lambda, nesse caso que é uniforme, tá? A gente já sabe que lambda é igual a massa sobre o L maiúsculo. Então eu posso substituir aqui. Se eu substituo e simplifico, vai ficar o seguinte: 1 sobre 12 m vezes L maiúsculo ao quadrado. Então, esse é meu resultado. Esse é o momento de inércia para qualquer haste que tenha como eixo de rotação a parte central. E para que eu quero isso? Para calcular a energia cinética do objeto. Com facilidade. Tem como calcular de forma complicada também, mas você não quer ver esse tipo de conta. Ok? Muito bem. Se eu utilizasse outro eixo de rotação, eu teria outro resultado. Claro, o momento de inércia depende do eixo de rotação considerado. Então você vê que a conta mudaria radicalmente se eu tomasse o eixo de rotação como sendo uma das extremidades. Aí que vem esse exemplo. Qual é o exemplo? Eu tenho justamente a situação onde a haste gira em torno do seu centro, que a gente já fez, e eu peço para você fazer duas modificações, duas adaptações. Então, esse tipo de problema, tá, onde eu tenho um integral e eu estou fazendo um momento de inércia a partir de uma distribuição de massa, é interessante que a gente comece com uma situação fácil, que é a barra, e que a gente vá fazendo pequenas modificações na conta para a gente poder entender a conta. Então, o que eu estou pedindo a você é repita essa conta para B e C, tá? Onde você, para B, vai considerar que a haste é metade do tamanho e à direita a haste é 1/4 do tamanho original. Então, você vai poder aí calcular o momento de inércia em cada uma dessas situações. Então, à esquerda, a gente falou L maiúsculo, no meio, então, a gente vai ter L sobre 2, e à direita você vai ter L sobre 4 como o tamanho da haste. Note que a gente tem, então, agora 3 situações aí. Ó. A gente tem a situação onde o momento de inércia está bem no centro do objeto, o eixo de rotação está no centro do objeto. Segundo, o eixo de rotação está na extremidade. E terceiro, o eixo de rotação está fora do objeto. Como é que isso funciona, professor? É fácil. Imagine aí que essa hastezinha aqui, ó, ela está dando voltas sempre com a extremidade tocando na circunferência pontilhada, tá? Então ela vai dar voltas, é como se você tivesse aqui, ó, com um fio preso nela, um fio bem leve, e ela estivesse rodando, presa por esse fio, ok? Claro que cada um dos pontos dela vai ter uma velocidade diferente, ok? Bem, isso está preparando a gente para uma coisa chamada teorema dos eixos paralelos, que vai ser nosso primeiro assunto da próxima semana. A gente vai considerar a situação onde eu tenho um objeto, tá, que gira, e eu vou decompor esse movimento em duas parcelas. Uma, tá, do giro do próprio objeto em torno do seu centro de massa, e depois eu vou considerar a parcela do movimento
que é o próprio centro de massa rodando em torno de alguma coisa. Como é que fica isso? Fica assim, do lado esquerdo eu tenho a haste aí, e o centro de massa dela está bem no centro. Tranquilo, então ela só tem movimento em torno do seu centro de massa. Essa segunda haste aqui, o centro de massa, fica a meio caminho das extremidades. Então aqui eu posso resolver a energia cinética, como a gente fez no plano logo antes, né, que a gente fez na última questão. Ou, na próxima semana, eu vou mostrar como resolver essa situação usando o teorema dos eixos paralelos. Esse teorema vai dizer o seguinte, olha, eu tenho uma forma de calcular diferente o momento de inércia. De calcular uma forma diferente a energia cinética do objeto. Eu vou decompor o movimento em duas parcelas. Uma da haste em torno do seu centro de massa e outra do centro de massa em torno, tá, do eixo de rotação. Então eu vou ter, ó, essa hastezinha, conforme ela vai girando aqui, ela está girando em torno de si própria. Então, conforme ela vai andando, rodando aqui, ela roda em torno de si própria, e o centro de massa roda em torno do eixo central. Aqui na direita, né, novamente isso acontece. Eu tenho essa hastezinha, que é um quarto do comprimento original, vai rodar aqui. Enquanto ela roda, ela vai estar girando por sobre si. Na próxima semana eu vou fazer uma pequena animaçãozinha para você poder enxergar isso, se você não conseguir enxergar ainda. Então, conforme a haste vai andando aqui, ela vai girando em torno de si, e o centro de massa vai girando em torno do eixo central. Então, eu posso decompor o movimento dessa forma e calcular o momento de inércia de forma prática e ter a energia cinética de forma bem rápida. Professor, então, fica aí a proposta. Diga. Isso aí só serve para objetos pequenos ou serve para qualquer tipo de objeto? Serve para qualquer tipo de objeto. Né? Então, todo objeto, quando você... repare só, você pegou... qual seria uma situação? Você pegou duas frutas, dois abacates, e você quer saber se aquela fruta é uma fruta boa ou não é. É comum você pegar a fruta e ficar rodando assim, ó, você fica rodando ela, para você ter uma ideia de como é que é o interior dessa fruta. Porque se essa fruta tiver o interior todo sólido, não está tão boa quanto outra que parece que tem uma cavidade. Por quê? Porque o abacate, quando amadurece, tende a formar uma cavidadezinha entre a semente e a polpa. E você sente isso. Sente isso até antes do caroço soltar, porque quando está muito maduro, o caroço solta e fica sacudindo. Aí fica fácil, sacode, bate, faz zoada. Né? Mas tem um momento assim onde você pode mexer o abacate e você vai perceber que é todo sólido, ou então você vai mexer o abacate e você vai perceber, olha, tem um certo espaço vazio ali dentro. Então, é comum, você quer saber como é que é o interior de um objeto, você pegar e dar uma rotaçãozinha nele para você perceber. Então, qualquer objeto, essas coisas vão ser verdadeiras. Você vai perceber como é que é a distribuição de massa interna com base no chacoalhar. Ok. E o segundo exemplo aqui, tá? Então, a gente vai usar esse exemplo, tá? No estudo do teorema dos eixos paralelos. Então, você pode, resolvendo essa questão, adiantar o seu estudo para não deixar muito para esse finalzinho. Tem muita coisa nesse final já, inclusive o PBL, né? Muito bem. Outro exemplo, agora pegue aquilo que você fez na questão anterior e coloque números. Então, aqui eu faço propostas. Então, determine o momento de inércia e energia cinética armazenada em cada um dos três casos. Considere a densidade linear, tá? Como sendo igual a 1 kg por metro para a minha haste. Você pode botar aí o lambda, né? Eu falei com vocês ontem que alguns livros têm algumas escolhas, então o livro de vocês escolhe o lambda e eu acabei deixando o rho aí sem querer. O R maiúsculo é igual a 1 metro e a velocidade de rotação é igual a 2 voltas a cada segundo. Ok? Então calcule aí essas três quantias. Eu trago isso no começo da próxima aula para você verificar a sua conta. Mas não esqueça de fazer, tá? Fica aí como dever de casa. Muito bem. Então aí a gente volta à nossa tabela para a gente olhar com um pouco mais de cuidado, que ontem a gente não teve tempo. Então, à esquerda eu tenho a barra delgada com o eixo que passa pelo centro. Observe a expressão aí, ó.
O momento de inércia deu 1 sobre 12, M maiúsculo, L maiúsculo elevado ao quadrado. É justamente o que a gente obteve. A gente acabou de fazer essa conta e teve esse resultado. A de cá para a barra delgada, tá? Rodando em torno de uma extremidade, eu mostrei esse resultado ontem. Então, é o mesmo resultado que a gente obteve antes da substituição dos limites. Então, a gente mostrou lá que o momento de inércia é igual a 1/3 de M maiúsculo sobre L ao quadrado. Então, quando você fizer aqueles exercícios que eu passei para você na última questão, tá? Você vai ver que o resultado deve bater com o que a gente está vendo aqui, ó. Mas aqui eu só tenho duas situações, eu não tenho a terceira situação. Ok? Você também poderia usar, tá, aquele sigma que eu defini, que é a densidade areal, ou a densidade de superfície, tá? Densidade mássica, para calcular o momento de inércia quando você tem uma placa de dimensões A por B. Quando ela está, por exemplo, rodando em torno do seu centro de massa. Lembre que a densidade aqui é constante, né, uniforme. Muito bem. Ou você, em D, pode considerar uma placa que roda, tá, sobre o lado mais prolongado. Esses aqui são os exemplos típicos, né, que você encontra em muitas aplicações. Então, o pessoal deu preferência aqui. Mas existem tabelas muito maiores, com situações as mais diferentes possíveis, ok? Então, a gente só pegou algumas situações. Bem, e para os objetos que são redondos, como é que fica? Se você fizer essa conta para objetos que são redondos, aquela integral, tá? Note que a integral aqui é de linha, a integral aqui é de área, tomando o eixos x e y. Aqui é a mesma coisa, a integral é de área, utilizando os eixos x e y. Então você vai ter dx dy, e aqui vai ter dx dy também, vai ser a pequena parte do volume, vai ser esse produto. Você vai ter a integral dupla, ok? Aqui embaixo você já vai ter, tá, uma integral dupla também, mas você não vai usar dx dy, você vai utilizar coordenadas polares para fazer a conta, tá? Aqui no meio, ó, também toda abaixo aqui, ó, os primeiros três vai ser coordenadas polares e os últimos dois são coordenadas esféricas, você utiliza. Então, os livros mostram esses exemplos. Eu não tenho interesse que vocês saibam fazer, eu tenho interesse que vocês saibam fazer esses dois primeiros aqui, ó, ou variações desses dois, ok? Então fica ligado aí nesses dois primeiros que são os de integral simples. As integrais duplas você vê no cálculo, né, mais adiante. Talvez você não tenha nem essa ideia ainda da integral dupla ou tripla, que é o caso da volumétrica. Muito bem. Então, para que a gente quer isso? Tá? A gente quer isso para fazer aplicações. Então, qual é o nosso alvo? Nosso alvo inicial é a gente resolver uma questão desse tipo. A gente quer fazer isso. Que questão é essa? Você pega um plano inclinado, bota um objeto ali e solta, ele sai rolando. Aí você quer saber quem chega lá embaixo primeiro. Como é que você vai saber isso? Ora, você vai ter o seguinte, o objeto vai descer e inicialmente ele tem energia potencial gravitacional. Ele vai transformar essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Que energia cinética? Vai ter uma parte que vai ser energia cinética de translação. Então, o primeiro da esquerda é um pneu, né? O pneu está rolando, ele vai transladar, descendo ladeira. E ele vai guardar energia também, o seguinte, ó, o pneu quando vai rodando, ele guarda energia cinética de rotação. Então, vai armazenar no próprio giro energia. O objeto da direita vai ser um cilindro sólido, tá? Então, estou comparando em duas situações. Os dois objetos têm a mesma massa e o mesmo raio. Isso quer dizer que o metal utilizado aqui na esquerda, esse metal, por exemplo, vai ser de alta densidade, né? Aqui à direita eu vou ter alguma madeira, tá? De baixa densidade. Por quê? Porque aqui a massa está concentrada em um cilindro oco, e aqui à direita a massa está concentrada em um cilindro sólido, ok? E aí eu vou botar esses dois aqui, ó, para apostar a corrida, para ver quem chega lá embaixo. Todos os dois vão transformar a energia potencial gravitacional, saindo de zero, velocidade zero, tá? Vão transformar em energia cinética e energia de rotação. A minha pergunta é quem chega embaixo primeiro?
dá para perceber que vai ter diferença. Agora, qual é a diferença? Os dois têm a mesma massa e os dois têm o mesmo raio. Estão descendo planos inclinados idênticos, com ângulos idênticos. Um detalhe é o seguinte: eu vou exigir que conforme esses objetos desçam rolando o plano inclinado, eles desçam sem deslizar. O que quer dizer descer sem deslizar? Isso quer dizer que, conforme ele vai rodando a cada instante, tá, o ponto que está em contato com o plano inclinado, tá, é como se fosse um ponto estacionário. Né? Então, o objeto está rodando em torno daquele ponto, né, para ter contato no próximo ponto, rodar assim, assim, assim. Tá? Então, ele vai descendo, ok? Então, ele vai descer sem deslizar. Deslizar é quando, por exemplo, você tem um carro e você engata aí a segunda marcha e você solta a embreagem quase de vez e acelera forte. Aí o pneu fica rodando, faz um bocado de fumaça, né? Mas não, ele desliza, né? Ele não movimenta o carro para frente. Então esse é o deslizar extremo. Aqui eu estou considerando sem deslize. Isso vai ser uma condição essencial para a gente resolver essa questão. Então, essa questão aqui é uma questão foco do nosso curso. A gente quer saber resolver isso aqui. Foi o que eu propus lá atrás, lá no início, né, quando a gente começou a falar de energia cinética, energia potencial e trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Professor? Professor, Oi, deixa eu botar aqui no chat, antes de eu perguntar, vou colocar aqui para vocês fazerem a chamada, que está super funcionando aí esse meu sistema. Não dá trabalho nenhum. Pode falar, Carlos. Só quase recortar e colar. Verdade. Sabia que quando vocês botam aqui o nome de vocês, aparece o nome de vocês também, né? Então, se vocês botassem só oi, já aparece o nome da pessoa. É muito bom. Muito bem. Vá. Podem colocar os nomes aí. Quem vai perguntar? Vou perguntar, professor, por ordem alfabética. Tá, vamos lá. No caso, a gente precisaria da distância entre o ponto de partida até o final, não? Olha, aqui eu estou colocando a questão de forma genérica. Né? Eu não estou passando como dever de casa para vocês fazerem. Eu vou estar resolvendo essa questão com vocês na próxima aula. Ok? Então, eu queria só explicar ela inicialmente. Eu recomendo que vocês façam a leitura do capítulo, adiantando o material, tá? E aí a gente trata isso na próxima vez. Mas sim, claro, aqui você precisaria simplesmente da altura em que ele é solto. Então, eu preciso da altura em relação ao chão. Então, digamos aí que meu plano inclinado tem uma altura de 2 metros. Altura, né? Não é o comprimento aí da diagonal. Okay? Então, a altura é de 2 metros. Então, eu solto eles lá de 1,80 m, por exemplo, os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou deixar ele rolar, eu vou, por exemplo, tirar qual é a velocidade com que ele chega no chão. A partir disso, né, dá para eu tirar também quem é que chega primeiro, dado a distância, porque eu vou saber as dimensões, sempre que é plano inclinado tem que ter o ângulo, né? Então, eu vou ter também quanto ele progrediu ao longo da diagonal. Então, dá para tirar tudo isso, essa questão. Mas a única coisa que eu preciso inicialmente é o ângulo e o H. É isso que a questão vai dar na próxima aula. Você precisa da massa e do raio também. Dado isso, aí a gente resolve a questão. Ok. O que é que falta também aqui nesse finalmente? A gente falta definir torque e tratar a situação de equilíbrio estático. Também na próxima aula a gente vai fazer isso. Né? E a gente está fechando o curso aí, porque em breve a gente tem a segunda avaliação. Acho que é daqui a 2 semanas. Né? Não é na próxima, na semana seguinte. A avaliação vai ser, claro, na quarta-feira. Né? Na quinta-feira a gente vai se juntar para revisar aí a avaliação, e aí na semana seguinte eu acho que aí tem a prova final. Né? Espero que ninguém precise ir para a prova final, essa é a minha expectativa. Né? Eu também quero, professor. Aleluia. Eu tô precisando recuperar, inclusive, tô contando que o senhor vai dar um tempinho a mais aí para essa prova, viu? É por isso que eu botei na quarta-feira, para a gente ter 2 horários. Agora, vocês têm aula logo depois, né? Eu não posso invadir a aula do colega, né? Especialmente no final do semestre.
que a gente pode fazer no máximo é começar um pouco mais cedo, digamos aí uns 20 minutos mais cedo, né? Na quarta-feira, pelo menos eu não tinha outra aula depois, não. Eu também não. Também não. Ou se Da vocês me prova dissessem antes, eu tinha invadido esse horário já há muito tempo, eu estava levando as aulas até 9 horas. Ô, professor, Olha uma para coisa é a isso. aula, né? No Uma coisa final é a do aula, semestre, você vai me outra coisa é dizer a isso? avaliação. Vai me dizer isso no final do Avaliação. semestre? Antes tarde do que nunca. Um pouco. 20 minutos mais cedo, sei lá, 30. que dia seria a prova e que dia seria a prova final? Só por dúvida mesmo, só para constar. Olha, tá no planejamento, no plano do curso, então não seria essa semana, seria na semana seguinte, né? E a final também, eu chutei um dia para final lá, conforme o calendário que foi divulgado para a gente, tá? Então eu acho que está valendo ainda, continuo firme, né? Se tiver qualquer alteração, eu aviso para vocês na próxima aula.